Olá a todos e sejam bem-vindos a mais esse Lamedlogia aqui no Nova Gênesis. Hoje vamos introduzir um assunto que é essencial aqui para o canal e que conversa com a alma de todos nós. Vamos falar sobre a inocência primeva, um conceito do importantíssimo Dr. Plínio Correia de Oliveira. Vamos abordar o que ela é e por que é tão importante. Tenho certeza que você não vai se arrepender de me ouvir, então já deixa uma curtida, compartilha e se inscreve caso ainda não seja inscrito. E agora vem com a gente. Primeiro, resumidamente, quem era Dr. Plínio Correia de Oliveira? Ele foi o fundador da TFP, Tradição, Família e Propriedade, e também fundador indireto dos Arautos do Evangelho. Foi sem dúvida o primeiro católico a apontar os problemas do comunismo por aqui, os males que representava, o que ele poderia fazer no Brasil. E se a gente pode colocar o Olavo de Carvalho como o pai dessa direita intelectual, o Dr. Plínio foi o pai de uma direita católica, monarquista, muito mais próxima de um ideal católico medieval. Ele escreveu um livro chamado Revolução e Contra-Revolução, e lá ele discorre inclusive sobre as causas metafísicas da Revolução. Obviamente tem muita gente hoje que se diz continuador do trabalho do Dr. Plínio, e que se ouvir a gente falar dele, nós que ouvimos rock e falamos palavrão, vão ficar horrorizados, né, e dizer, Dr. Plínio repudiaria vocês. Sim, ele nos repudiaria mesmo, porque ele acreditava e tentou fazer algo que também tentou o Frei Tiago de São José, restaurar a ordem católica medieval, para a partir dela continuar o projeto espiritual. Ele tinha a percepção de que a revolução teria interrompido essa progressão divina, então Dr. Plínio se dedicou a isso e hoje seus seguidores praticamente só se dedicam a isso também. Só que esse não era o coração do ensino do Dr. Plínio. Ele esperava que essa ordem católica restaurada se transformaria então no reino de Maria. E o que era essencial para fazer parte desse reino e até construir esse reino? Era o que ele chamou de inocência primeva. Dr. Plínio nunca foi casado e também era alguém que amava muito a sua mãe. E ele sofreu maledicência dos católicos que olham para um homem assim, que escolhe ser um leigo consagrado, um celibatário, e só conseguem pensar merda e fazer insinuações da sexualidade dele. Chegam até a insinuar uma paixão edipiana pela mãe. Assim é a abordagem da Montfort, e é assim o Flos Carmeli, que é uma dissidência da Montfort. Essa gente é o catolicismo em seu aspecto mais diabólico e endurecido. E isso é uma tendência da religião, né? Se ossificar, se fossilizar. Mas o Dr. Plínio entendia que o revolucionário é alguém em quem a inocência primeva morreu completamente. Em lugar dessa inocência primeva, nasceu a malícia demoníaca. O diabo é o primeiro revolucionário. E o contra-revolucionário precisa ser alguém que recupera essa inocência primeva. Ainda no Revolução e Contra-Revolução, ele fala o seguinte, que a ideia dele era restabelecer uma sociedade anti-igualitária, antiliberal e profundamente hierárquica, ou seja, a sociedade da Idade Média, mas principalmente idealizada. Perceba que ele tinha a intenção muito mais de construir um sonho da igreja, de sociedade medieval, do que propriamente a sociedade medieval. Essa forma de pensar vai ficar mais clara no decorrer desse vídeo e também no próximo sobre o assunto. A gente vai ler então comentários dele sobre a inocência primeva e vai ficar muito mais claro que se trata não só uma continuação, mas também uma transcendência, uma superação da escolástica. Outro autor que faz isso é Philip K. Dick. Esperamos poder mostrar isso em breve. Mas agora, vamos ao texto. Vamos nos basear principalmente, totalmente, nesse livro aqui, A Inocência Primeva e a Contemplação Sacral do Universo. É um livro que você pode encontrar na internet ele inteiro. Eu acredito que ele esteja inteiro na internet, se você estiver interessado em ler. Porque a gente não vai trazer inteiro, mas a gente vai estar filtrando aqui o principal. Presta atenção aí. Capítulo 2. Inocência primeva, estado de harmonia de que a alma saiu das mãos de Deus. Ponto 1. Inocência. Um conceito que não é meramente negativo. É corrente dizer que a consciência limpa traz a felicidade. E é certo, mas é preciso ir além e descrever a inocência primeva. O que é a inocência? Um privilégio infantil? Um estado vedado aos adultos? É simplesmente não pecar por falta de idade ou de condições? Um estado meramente negativo, que consiste apenas em não fazer algo? Nocente é aquilo ou aquele que causa dano,
que pratica o mal. Então se pergunta, inocente seria apenas o não inocente? Assim como incolor significa apenas não ter cor? É claro que a mera acepção etimológica é essa, mas há uma inocência plena, que vai além do meramente não inocente, que vai além de não praticar o mal. Aqui, vou colocar um parênteses, vale notar que essa ideia de não praticar o mal é a ideia corrente no catolicismo, tá? Agora, seguindo. Ponto 2. Inocência é a harmonia de todas as potências da alma entre si. A criança ignora as leis da transmissão da vida, e por isso, na linguagem corrente, se diz que ela é inocente. Mais um parênteses, aqui é importante, a gente prestar atenção, porque faz parte da decisão dele, do Dr. Plínio, pelo celibato e pela virgindade, a preservação da inocência, Agora, seguindo. O adulto que é acusado de um crime que não praticou, aquele que não cometeu pecado, é inocente. Entretanto, pode-se tomar a expressão inocência primeva num sentido específico, que vai além da acepção usual e que se aplica a todas as idades. Inocente é o homem de todas as idades que adere àquele estado de espírito primevo, de equilíbrio e de temperança com que o homem foi criado. E por isso conserva-se aberto a todas as formas de retidão, de maravilhoso. A inocência é a harmonia de todas as coisas ou de todas as potências da alma entre si. E por causa dessa harmonia, ela tem a noção fácil e imediata das coisas como elas devem ser e, portanto, do modelo ideal de todas as coisas. Esse conceito de inocência, portanto, vai muito além da acepção corrente da palavra. Não se trata apenas de não praticar o mal, mas sobretudo de aderir fortemente à harmonia do verdadeiro, com V maiúsculo, do bom e do belo. Inocente é quem não pecou contra aquele estado de espírito primevo, de equilíbrio e de harmonia. E por isso conserva-se aberto a todas as formas de maravilhoso e apetente delas, O que ele está dizendo aqui, tem desejo pelo maravilhoso. A gente pode estar colocando aqui fantástico, Serviria também, se a gente pegar uma linguagem que o Tolkien usaria, Vamos continuar aqui. A posição de alma do inocente é como a de alguém que, por assim dizer, acabasse de sair das mãos de Deus. Às vezes tem-se a impressão de que certos aspectos da natureza são assim. Quando se chega, por exemplo, num lugar onde nunca ou quase nunca esteve o homem, tem-se a sensação de que aquilo está como que saindo das mãos de Deus. Aquela inocência é quase a inocência das mãos de Deus. Há aí um estado, um teor de relações da alma com Deus, que precisaria ser especialmente estudado no terreno filosófico e depois no terreno teológico. Vamos abrir mais um parêntese? Não preciso nem dizer que isso não foi estudado, nem pelos inimigos e nem pelos seguidores dele, que só se preocupam com a restauração da cristandade. Essa restauração da cristandade era, para o Dr. Plínio, a criação de um terreno ideal para um outro algo, que era o desenvolvimento pleno da inocência primeva. Continuando. Como existe a tendência para considerar a inocência primeva como algo que diz respeito principalmente à infância, será útil analisar a expressão nas diversas fases da vida. Aí vem o ponto 3, a inocência nas diversas etapas da vida. A marcha da inocência durante a vida comporta várias etapas. Há uma fase do brinquedo, depois se desperta para os charmes e os riscos da sociabilidade, atinge-se depois a idade adulta e vem por fim o ocaso e a morte. Assim sendo, podemos adotar uma designação mnemônica. A etapa do brinquedo, do meu amigo, da carreira e do além. Primeira etapa. A criança até uma certa idade presta muito mais atenção nos objetos que a circundam do que nas pessoas que a cercam. Segunda etapa. Em determinado momento, surgem em seu horizonte os outros, sua psicologia, sua alma. Outro, no caso, é o menino ou a menina com quem se brinca, e não o pai e a mãe. Nasce para a criança a necessidade de conhecer as outras pessoas, de estabelecer comparações e diferenças consigo mesma. Em determinado momento, o companheiro diz muito mais que o brinquedo. O brinquedo passa a ser os outros meninos e rapazes, muito mais do que coisas com que se brinca. O instinto de sociabilidade explode. Terceira etapa. Nessa fase, o que domina o indivíduo é a ideia de fazer algo nessa terra.
A pessoa começa a pensar em sua biografia, no que quer, no que vai dar, no que vai ser. É um horizonte novo que lhe dá uma ideia arquitetônica de si e do tempo que vai correr diante dele, mas que tende a dissociá-lo dos pássaros e das borboletas primeiras. Por outro lado, também a inocência pode culminar em algo. Seria como a flecha da igreja de Notre Dame, apontando para cima. Aí vem quarta etapa. Toda a existência é uma modelagem que Deus vai fazendo, com resistências ou aceitações de cada um, para que lhe fique parecido, ou seja, parecido com Deus, né? No último momento, Deus concede à pessoa uma última possibilidade de lhe ser semelhante, né? E seria ir para o céu, né? Se aceitar, vai para o céu e é acolhida para toda a eternidade. Se recusar, é rejeitada por Deus para sempre. Toda a biografia da pessoa é a modelagem a partir dessa primeira imagem recebida na infância e desenvolvida ao longo da existência até chegar à imagem final. Entre uma imagem e outra transcorre a vida de todas as pessoas. Apresentada essa visão de conjunto, passamos a considerar as venturas e aventuras da inocência em cada uma das etapas acima enumeradas. Bom, vamos segurar aqui um pouco, né? O livro é inteiramente sobre isso, tá? Ele vai tratar sobre esse assunto extensamente. Mas agora a gente vai direto para o capítulo 3, né? Tópico 3 do capítulo 3. O combate, uma nova dimensão da inocência. O natural é crescer como os outros meninos e rapazes. O instinto e a sociabilidade pedem isso. Ele tem que sondar e tomar gosto do que a eles interessa. O mundo dos pássaros e das borboletas recua para trás. Nessa altura, se a criança é realmente inocente, aparece uma provação que apenas se esboçava na fase anterior. Entra o mal, o sofrimento, a fidelidade penosa, a reação contra o que a agride, a luta, a batalha. Se a inocência se mantém, toma outro caráter, passa a encarar o mundo das almas que ela não conhecia. Abrindo parênteses aqui, né? Ou seja, as fases que ele está destacando são fases que a inocência pode ser perdida, né? De um modo ou de outro. E aqui ele está falando que também pode ser perdida pela batalha. E é bem o período da adolescência e o começo da vida adulta, né? Continuando. Ela também adquire a noção do horrível, que tinha muito vagamente, e pode passar a ser a sombra de sua vida. O combate acaba se transformando num dos polos da vida, fora do qual a inocência não é inocência. É um grande enriquecimento e forma uma como que segunda inocência por cima da primeira. Segunda em todos os sentidos, porque é muito mais consciente, muito mais conhecida, muito mais desejada. E sobretudo porque ela é esclarecida pela contradição. Ela se fecha como uma fortaleza. De jardim aberto, ela se fecha em sua própria muralha. Mas ao mesmo tempo, ela também define o seu próprio eu. Eu não vou ser os outros, eu sou eu e custe o que custar serei eu. Permanecerei eu, não sou os outros e luto com os outros se for preciso. É uma maturação da alma, em todos os sentidos da palavra, mas é também a aquisição de uma dimensão nova da inocência. Ponto 4. A tentação de Fausto em termos infantis. Mas ai de nós, como aconteceu com Adão e Eva no paraíso terrestre, em determinada altura vem a tentação. O mundo das belezas e das certezas originárias é apresentado como algo muito alto, muito longínquo e pouco útil. Precisa ser afastado. Nasce lentamente na criança a tendência de ir deixando de lado a inocência. Pensa ela difusamente. Essas coisas são fantasias, são irreais e não devem ser tomadas em consideração. Pensamento de efeito trucidante. A pobre mãe ou o pai, se forem católicos, talvez ensinem a criança a rezar o Ave Maria, o que é coisa preciosa, nem se sabe o que dizer. Mas só isso pode não ser suficiente, pois o senso da ordem característico da inocência está em uma esfera que requer um trabalho especial, não bastando os cuidados comuns. Antes de ser tentada, a criança pode ter amado o bem com certo exclusivismo, ou seja, rejeitando o que a ele se opõe. Se isso ocorreu, quando começa a tentação, ela está armada. Se ela o amou sem exclusivismo, mas por diletantismo, está desarmada. Aqui, né, abrindo um parênteses, vejam como essa tentação é perder a visão, é perder a abertura e o desejo pelo fantástico, né, pelo maravilhoso.
É na relação mais originária da criança com o bem que muitas vezes ela se define. Difusamente, a maneira de um pensamento infantil põe-se a questão: você atualmente tem a aprovação dos outros? Consente em ser diferente deles, se necessário? E ficar inteiramente isolado? Em penetrar no risco e na aventura de uma vida que não se parece com a de ninguém e que parece ser inferior à dos outros? Né? Abrindo parênteses. Uns mais, outros menos, mas essa é a questão posta às pessoas como nós, né, aqui do canal, assim como muitos nerds, né, que amaram quadrinhos, ficção científica, RPG, etc., ao ponto de fazer esse sacrifício, né. É inerente ao nerd essa experiência do, entre aspas, ser diferente dos outros, né. O que vira mainstream nesse mundo precisou se perder de algo essencial para chegar lá. Mas eu tô indo muito longe, né, vamos voltar para o texto. Vem depois o colégio. A vida do colégio, frequentemente, é um rio que corre em sentido contrário à inocência. Eu concordo absolutamente com o Dr. Plínio aqui. Você concorda comigo também? Deixa aí nos comentários. E, então, com muita frequência, de maneira mais explícita ou menos, o menino pensa: tudo isso é espuma, são bolhas de sabão. Veja o outro lado, o valor e a grandeza das coisas materiais. Aqui está o prestígio, a riqueza, a fama. Mais adiante está a beleza física com todas as formas de prazer. Veja a vida de louco que você vai levar. Você vai ser um faquir, um anacoreta, um eremita. Você corre atrás de uma quimera. É a tentação de Fausto que se apresenta em termos infantis. Para quem por acaso não saiba, né, quem é Fausto, é um personagem de um poema de Goethe que vendeu a alma ao demônio em troca de vantagens na vida terrena. Ou seja, né, como o Dr. Plínio está aqui, ele está basicamente manifestando o pensamento que já indicamos aqui no canal. Uma disputa entre quem busca vivenciar e ser absolvido pelos nossos modelos mais transcendentes, como, né, aqui no nosso caso, os quadrinhos, a arte, a superação do homem, e os que preferem o mundo, preferem abrir mão da estranheza que ele seria, né, se permanecesse puro e aberto ao maravilhoso, para poder ter as coisas do mundo, né? Ele troca isso para ter as coisas do mundo: dinheiro, garotas, conforto, status social, boa aparência e certezas. Mas o fato é que essa inocência primeva que o Dr. Plínio apresenta aqui é a primeira coisa a ser manchada no amadurecimento. É a principal coisa a ser atacada, seja quando sentimos desejos carnais, seja por pressão social, até mesmo dos pais e de pessoas de fora, que vão dizer que esses modelos transcendentes que citamos, né, são como, no exemplo acima, né, bolhas de sabão. Mas aí está a maior loucura possível, porque é nas coisas do mundo que você tem o que é realmente perecível, o fútil, e muitas vezes coisas obsoletas em que insanamente dedicamos a maior parte do nosso tempo. Até que o espírito, né, seja completamente drenado para dentro de um buraco negro, seja o do mercado, seja os das relações. Nós vamos no próximo vídeo explorar melhor essas coisas que são verdadeiramente permanentes. Vamos falar sobre a transesfera, que também é um conceito do Dr. Plínio. Mas por enquanto vamos ficando por aqui. Então não se esqueça de deixar o seu like, comentário, compartilhar com os amigos e principalmente se inscrever se ainda não for inscrito. Ativa também o sino das notificações para não perder o próximo vídeo, né? A gente vai estar lançando muita coisa interessante, incluindo, em seguida, muito em breve, ainda nessa semana, a parte 2 desse vídeo aqui que você está ouvindo. Nova Gênesis agradece a você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.